Olá! A partir de agora, veremos algumas figuras de linguagem, tá? Começando pela antítese. A antítese, ela vai trazer uma ideia contrária, tá? Uma representação de oposição dentro de um verso ou até mesmo dentro de um texto que é conhecido como prosa poética, certo? Aqui no livro de vocês, nós iniciamos com um trechinho da música do Lulu Santos, juntamente com o Nelson Mota, Certas Coisas, certo? E ele diz, não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, tá? Então, nesse versinho aqui da música, nós conseguimos perceber que ele fala de som e de silêncio, e também de luz e de escuridão, ou seja, coisas que nos dão a ideia de contrário, certo? De contrariedade. A expressividade criada por palavras ou por expressões de sentido contrário são chamados de antítese, ok? Há também o paradoxo. O paradoxo, ele traz também uma estrofe, tá? Em que aqui, nestes versos, a gente vai conseguir entender uma ideia contrária também. A única diferença da antítese é que na antítese nós conseguimos perceber que é algo que dá para entender. São ideias contrárias, porém existentes. Agora, no paradoxo, são ideias contrárias, porém, ele se torna algo meio impossível de acontecer. Por isso o nome paradoxo. Não dá para ser tão real quanto a antítese, tá? Ó, observemos. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ou seja, são pensamentos contrários, no entanto, são coisas impossíveis de acontecer. Como que fogo arde sem se ver? Como que uma ferida dói e a gente não sente? Tá? Então, estes exemplos nos dão a ideia de paradoxo. Por quê? A reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamado de paradoxo. Tanto a antítese quanto o paradoxo apresentam ideias, palavras ou informações contrárias. Porém, o paradoxo é uma espécie de antítese especial, pois revela uma aparente falta de nexo, falta de lógica entre as oposições relacionadas à mesma ideia, como uma dor que não se sente, tá? Então, isso é meio ilógico, meio impossível. Então, por isso, recebe-se o nome de paradoxo, ok? Continuando, nós temos aqui mais exercícios, tá? E na página seguinte, a anáfora, tá? A anáfora é a repetição de palavras no início dos versos ou mesmo orações, com a intenção de enfatizar uma ideia, certo? Isso é chamado de anáfora. Vamos analisar aqui nesse poema que ele trouxe de exemplo. Repousa o espaço mudo. Nenhuma aragem vês? Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez, tá? Então, percebam que ele repetiu tudo aqui nesse mesmo verso. Abre a janela, acorda, que eu, só por te acordar, vou pulsando a guitarra, corda a corda ao luar. E aqui também ele repetiu, né? O acorda e o acordar, né? E depois corda e acorda ao luar, certo? Então, ele fez as repetições de algumas palavras, tá? Isso me mostra a sequência
tornando a figura de linguagem anáfora mais evidente, tá? E por fim, a inversão, tá? Que é a ideia de inverter alguma oração, alguma frase do seu sentido natural, certo? Ou seja, sempre estamos habituados a ter o sujeito, o verbo e o complemento, certo? Então, no poema, ele joga essas direções contrárias, tornando assim os versos muitas vezes inversos ao que ele quer dizer, tá? Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar, pausadamente se balança, e desde como a descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pesar. Ébria de alheia a mim ondula na onda lúcida do mar. Né? Então, aqui no início, a gente percebe um pouquinho dessa inversão. Suavemente grande avança, cheia de sol, a onda do mar. Né? Poderíamos ter colocado a onda do mar, suavemente grande avança, né? Cheia de sol, ok? Então, aqui é a representante da inversão. O deslocamento de termos de uma oração, rompendo com a ordem natural, né, o sujeito, o verbo e o complemento, com a intenção de dar um destaque a determinados elementos, certo? Isso é a representação da figura de linguagem chamada inversão, tá? Então, agora eu quero que vocês retornem, tá? Lá para a página 65, ok? E façam apenas a página de exercícios 65 e 66, ok? Vamos fazer aos poucos para que não fique muito confuso. São muitas informações, então a gente vai fazendo devagar. Primeiro, então, essas duas páginas, depois nós faremos mais na sequência, ok? Nos vemos na aula online para fazer a verificação destes exercícios. Obrigada e até lá!